Bom dia, pessoal. Uma alegria aqui estar novamente com vocês. Hoje nós vamos tratar aqui sobre o assunto do capítulo 17, né, de fuga e exílio de Jacó. Deixa eu compartilhar com vocês aqui para a gente fazer uma. Acredito que a gente não vai ler, não, mas a gente vai ver algumas coisinhas hoje. Tá. Aqui. Bom, pessoal, hoje nós vamos entrar nesse assunto. Vocês já viram já ontem sobre Jacó e Esaú, já viram ali sobre a questão da primogenitura, viram ali a importância da primogenitura. O Esaú, ele negligenciava, ele não dava a mínima. Jacó já queria ter a primogenitura pelas coisas espirituais. E o que eu acho interessante é que Jacó, por mais que ele era mais próximo de Deus, ele ainda não tinha o capítulo mesmo diz, né, ele não tinha uma experiência própria. Então, isso é uma lição para nós, muitas vezes que ficamos só vendo vídeo na internet, ou que a gente só vê sermão, né? A gente precisa ter a nossa experiência própria. Jacó, ele tinha uma conexão com Deus, mas enquanto ele não teve a sua própria experiência, ele não foi para frente, ele não conseguiu se tornar o Jacó que a gente vai conhecer amanhã, né? Então, ter a própria experiência é algo fundamental. Então, eu reitero aqui a todos, vocês, mesmo participando às 5, mesmo assistindo os vídeos que eu posto no canal, vocês precisam ter o contato, você e Deus, tá? Então, isso é muito importante, porque a gente não pode se apoiar no outro, porque se o outro se perder, você vai junto, né? Então, cada um precisa ter a sua parte realizada, porque às vezes até mesmo Deus passa uma coisa para vocês na leitura que eu não peguei e vice-versa, sabe? Então é por isso que é muito bom a gente estar sempre colocando em prática o estudo da palavra individual, tá bom? Lá no meu grupo, no WhatsApp, a gente vai se reunir às sextas-feiras para estudar, né, para ver o que vocês também, para não ficar algo só que um fala, tá? E então vocês participem do grupo da série Conflito. Eu não consegui nenhuma sexta ainda, porque a gente está no meio do Caleb, né? Então é quase impossível conseguir fazer alguma coisa nesses horários, que vai ser mais ou menos ali perto do pôr do sol, tá bom? Então vai ser uma sexta ou outra, a gente vai se reunir para eu ouvir o que vocês estão estudando, tá bom? Bom, então vamos lá. Algo importante é a gente, logo no capítulo de Gênesis, capítulo 27, né? 28. Capítulo 28, vocês sabem bem que Jacó acabou fazendo uma besteira para conseguir a primogenitura, ouvindo assim sua mãe. E isso foi algo terrível, porque a mãe nunca mais conseguiu olhar Jacó, né? Ela acabou morrendo sem ver Jacó por causa de uma atitude, né? E era a coisa que ela mais amava era Jacó, né? Então teve consequências esses atos. Porém, a consequência maior foi o próprio Jacó, que ele teve que sair fugido, né, para Esaú não matá-lo. Antes de ele sair fugido, ele teve uma conversa com Isaac. E Isaac orienta ele aonde ele deveria ir para que ele tivesse sucesso. Assim como Abraão fugiu da sua parentela, mas quando Isaac casou, ele foi buscar Rebeca na parentela dele. Agora Jacó deveria fugir para a parentela para que lá ele tivesse mais chance de encontrar pessoas que ainda cultuavam o Deus Todo-Poderoso. Então, ele dá essa oferta, né, essa dica aí para Jacó, e Jacó então ele foge.
para justamente aonde o pai enviou, tá. E aí ele vai para essa nova descoberta, né. Porém, eu achei bem logo no primeiro parágrafo, é dito que: "Todavia, com o coração profundamente perturbado, que Jacó partiu em sua viagem solitária. Apenas com um bastão na mão, teve de viajar centenas de quilômetros através do território habitado por várias pessoas errantes aí, né, tribos selvagens e pessoas que não tinham nenhum escrúpulo. Em seu remorso e timidez, procurou evitar os homens, com receio de que a pista lhe fosse descoberta pelo irado irmão. Temia que houvesse perdido para sempre a bênção que fora propósito de Deus proporcionar-lhe. E Satanás ficava como nele, oprimindo com tentações." Então, a primeira lição aí, no primeiro parágrafo, logo de cara, é a gente já entender que Jacó ele errou, porém Satanás conseguiu fazer com que ele ficasse pior do que já ter errado. E Satanás ele vai colocar muitas tentações. Então, isso provavelmente acontece até com vocês. Às vezes a gente faz algum pecado, alguma coisa errada, e a gente não quer orar e pedir perdão. Porque a gente começa a pensar: "Ah, Deus não vai me perdoar. Ele já me perdoou 500 vezes, já fiz isso de novo. Oh, meu pai do céu." E aí você não ora, não pede perdão. Isso é o quê? Satanás te falando: "Ah, você não adianta, você não consegue mesmo. Você vai ficar fazendo orando a Deus toda hora." E aí ele assim vai fazendo com que a gente não peça perdão e caia na tentação e não saia do lamaçal do pecado. Então era exatamente o que estava acontecendo com Jacó. Satanás estava só na orelha dele. "Ah, você de novo, hein? Olha a besteira que você fez." Aí não adianta você pedir perdão não, viu? Você só vai fazer besteira, entendeu? E aí ele foi a caminhada todinha, até ali onde nós vamos saber agora, Betel, aonde ele vai deitar para dormir. E aí as coisas vão começar a fazer sentido para ele. À noite do dia seguinte, encontrou-o longe das tendas de seu pai, sentia-se como um rejeitado, e sabia que toda esta inquietação fora trazida por ele pelo seu próprio procedimento errado. A gente precisa entender que muitas, quase todas as vezes que estamos passando por algum problema, é porque a gente procurou esse problema. Então, eh, a gente a gente está passando alguns problemas, muitas vezes porque nós mesmos estamos procurando, né. E aqui é dito que o coração sobrecarregado não encontrou ainda alívio. Havia perdido toda a confiança em si, receava que o Deus de seus pais o houvesse rejeitado. Então, Jacó, ele sentia que Deus não estava mais com ele. E aí, por quê? Porque Isaías 59:2 diz o quê? Que o pecado faz separação entre nós e Deus. Então, enquanto Jacó não se colocasse nos pés de Cristo, de Deus, e confessasse o seu pecado, ele continuaria achando, tendo a sensação de que estava separado. Por quê? Porque o pecado faz isso. Então, a primeira medida quando nós cometemos atos de pecado, irmãos, vocês precisam confessar, arrepender e abandonar. Deve estar isso na nossa mente, para que Deus, nós tenhamos a sensação de que Ele não está longe demais, ok? Mas Deus não abandonou Jacó, ou seja, Deus não tinha o abandonado. Deus está sempre conosco, até mesmo nos momentos difíceis. Porém, o pecado faz com que Deus pareça longe. E aqui diz que sua misericórdia ainda se estendia ao seu servo, e errante e destituído de confiança. O Senhor, com compaixão, revelou precisamente o que Jacó necessitava: um Salvador. Ele tinha pecado, seu coração, porém, se enchera de gratidão ao ver ele revelado um caminho pelo qual podia ser restabelecido ao favor de Deus. Então, agora as coisas começam a mudar, porque Jacó entende que ele precisa de um Salvador. Glória a Deus por isso. Espero que todos aqui entendam
que nós necessitamos de Cristo todos os momentos da nossa vida. E aí é dito que, cansado da jornada, o viajante deitou-se no chão, tendo uma pedra como travesseiro. E ele dormiu e então teve a visão da escada, onde os anjos subiam pela escada e desciam, certo? Do trono para a terra. E vocês sabem bem, lá em João 1,51, enquanto Jesus fala para Natanael, ele afirma que ele é essa escada. Bom, então aqui fica claro que a própria Bíblia já deixa claro que Jesus é a escada, ou seja, Jesus é o que Jacó necessitava. E Ellen White também vai falar algo nesse sentido. Porém, eu gostaria que vocês pensassem agora neste momento. Se vocês forem lá em 1 Coríntios 10, de 1 a 4, vai dizer o seguinte. Vamos lá para 1 Coríntios. Abram a Bíblia de vocês em 1 Coríntios. 1 Coríntios de 10, de 1 a 4. Às vezes vocês vocês vão ficar. Vai ser um aprendizado agora para vocês, tá? Vamos lá. É falando sobre um outro momento, só que eu quero fazer uma ligação aqui com este momento de Jacó. Do 1 ao 4. Diz o seguinte: além disso, irmãos, eu não quero que ignoreis que todos os nossos pais estiveram debaixo da nuvem, todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram do mesmo alimento espiritual. E todos beberam de uma mesma bebida espiritual, porque eles bebiam da rocha espiritual que os seguia. E a rocha era? E a rocha era Cristo. Por que eu estou colocando isso aqui para vocês? Aqui está dizendo que ele deitou-se no chão e tendo uma pedra. Como que? Como travesseiro. A rocha é Cristo e também é dito que Jesus é a pedra angular. Ou seja, é isso mesmo que você está imaginando aí. Jacó, ele se deitou no chão, mas ele teve um sono profundo. Por quê? Porque ele estava deitado em Cristo. Quando Jacó, ele deita naquele chão, ele começa a compreender que somente Deus poderia fazer uma obra na vida dele. Ele começa a entender que o Todo-Poderoso estava dando paz a ele. Então, quando ele deita profundamente, além do cansaço, ele está em paz ali. E Deus a responde em um sonho, mostrando para ele que Jesus viria salvar a humanidade. Ele seria a escada que ligaria o céu com a terra. E isso é incrível, porque ele agora está apto a receber o quê? A promessa feita a Abraão. É legal, não? Jesus, além da escada, ele é a rocha, ele é a pedra, no caso, que Jacó estava deitado para dormir. O Senhor conhecia as más influências que cercariam Jacó e os perigos que estaria exposto. Misericordiamente patenteou o futuro ante o fugitivo arrependido, para que ele pudesse compreender o propósito divino. Então, ele seria o quê? Ele conseguiria resistir às tentações. Sempre estaria diante dele a elevada norma que deveria visar o conhecimento de que por meio dele o próprio Deus estava a atingir sua realização. Prontificá-lo-ia constantemente a fidelidade. Então Deus, ele sempre tinha que estar o quê? Ajudando Jacó a entender que ele precisava ser fiel, que ele tinha que estar sendo exemplo para os outros. Abraão foi exemplo, Isaac estava sendo exemplo, e agora Jacó, que receberia a promessa, porque a partir de Jacó que a promessa começa a se cumprir de ser uma grande nação, ele precisaria ser ainda mais. E é dito que foi revelado o plano da redenção a Jacó. Não completo, mas o que ele precisava para entender que não era o fim o pecado que ele cometeu. Até o tempo de rebelião do homem contra o governo de Deus tinha havido livre comunicação entre Deus e o homem, mas o pecado de Adão e Eva separou a terra do céu.
de modo que o homem não podia ter comunhão com seu Criador. Todavia, o mundo não foi deixado em solitária desesperança. A escada representa Jesus, o meio designado para a comunicação. Não houvesse ele, com seus próprios méritos, estabelecido uma passagem através do abismo do pecado, e os anjos não teriam comunhão conosco. Então, Jesus, ele era quem fazia tudo. E graças ao bom Deus, ele morreu na cruz para se tornar essa escada que nos liga hoje. E como é feita essa ligação, Roberto? Através da oração. No momento em que você comete um pecado, ou alguma coisa grave, ou seja lá o que for, ajoelhe, ore a Deus, todo o coração. Tem que ser um arrependimento, meu querido. Arrepender não é só, Senhor, me perdoe. Senhor, tô aqui ajoelhado para pedir perdão ao Senhor pelo meu pecado. Não, tem que ser de todo o coração. Você tem que estar dilacerado. Você cometeu um pecado, você tem que entender que você merecia morrer no momento em que você cometeu o pecado, mas Deus é tão misericordioso que você está vivo para pedir perdão. Então, você está totalmente entregue, sabe? Hoje o pessoal está fazendo do pecado algo irrelevante. Ah, eu vou pecar mesmo, então eu vou pedir perdão, vou empurrando com a barriga e Deus ainda vai me salvar. É isso que 95% da igreja crê. Hoje os adventistas do sétimo dia, meus queridos, infelizmente, eles estão mais para evangélicos do que para adventistas. Os evangélicos acreditam dessa forma. E às vezes, muitos deles, que eu gosto muito de pregadores até de outras denominações, eu assisto vários pastores de outras denominações, ah, que eu fico de boca aberta de ver eles pregando sobre temas que a gente deveria estar vivendo e a gente não está. Então, boa parte dos evangélicos acredita que Jesus morreu na cruz, acabou, não precisa de lei, não tem nada que me segure, e a gente vai tentando, e se der, Deus, se não der, está salvo do mesmo jeito e vida que segue. É assim que o evangélico crê. E o adventista no sétimo dia está no mesmo caminho, infelizmente. E esse ano bíblico vai mostrar que não é bem assim. Então, tudo isto foi revelado a Jacó num sonho, se bem que a mente de pronto aprendesse parte da revelação, as grandes e misteriosas verdades da mesma foram o estudo de sua vida toda. Então Jacó, ele teve um reflexo ali do plano da redenção. Porém, ele teve que mergulhar nesse plano. Querido irmão, ele passou a vida toda para compreender, não tudo, porque tem muita coisa que nós vamos compreender só na Canaã Celestial. Então a gente não tem que, né, que ficar, nossa, mas eu não entendi, eu não sei, eu isso, eu aquilo, sabe? Temos que tomar muito cuidado quanto a isso. Jacó despertou do sono do profundo silêncio da noite. As formas resplandecentes da visão haviam desaparecido, apenas o obscuro contorno das colinas solitárias, e acima delas o céu resplandecente de estrelas. Encontrava-se agora o seu olhar. Então, ele estava deitado numa pedra, no chão, sobre o ar livre. E quando ele acorda, ele olha a promessa, porque a promessa era que Abraão, que ele seria pai de uma grande nação, conta as estrelas, se você puder fazer. Então Jacó, ele acordou assim: Deus me perdoou. Eu ainda sou a pessoa que vai cumprir a promessa feita a Abraão. E, de acordo com o costume que era realizado ali, ele pegou esta mesma pedra, erigiu um altar e ungiu ela. E teve a sensação, olha isso, hein? Jacó, quando chega nesse local, ele está com a sensação de que Deus não está com ele. Quando ele sai desse local, depois de ter uma transformação, não completa, porque a gente vai entender amanhã que Jacó ainda ficou por muitos anos remoendo este pecado que ele cometeu. Mas ele já começou a ter uma mudança na sua vida, de entender que Jesus estava com ele, que ele ia conseguir cumprir a promessa. Então ele herege ali. E quando ele sai desse local, ele tem a convicção de que Deus está com ele.
Glória a Deus por isso. E ainda é dito aqui, Jacó não estava aqui para fazer um contrato com Deus. Jacó diz ali que, Senhor, se tu estiveres comigo todo este caminho, quando eu voltar, eu darei o dízimo de tudo. Gratidão. E aí, aqui Ellen White deixa claro que Jacó não estava fazendo um contrato com Deus. Jacó não estava barganhando. Jacó, o Senhor já lhe havia prometido a posteridade. Jacó já sabia que ele ia ser o pai de grande nação. Jacó já sabia que Deus não abandonaria ele, porque a partir do momento em que ele entendeu que Deus o perdoou, e ele começou a caminhada dele novamente, porque quando cometemos pecado, nós caminhando a zero. Quando ele entendeu isso, ele falou: Senhor, eu não, tudo que eu tiver não vai valer o que ele acabou de colocar no meu coração. Porque imagine só, você é um pecador miserável, você deveria morrer, você deveria perder sua primogenitura. Era isso que Jacó merecia. Jacó merecia morrer, perder a primogenitura, Deus afastado dele. Ele, tudo do pior era o que ele merecia, porque pelo pecado cometido. Porém, Deus é um Deus tão misericordioso que ele estava com ele, manteve a promessa, manteve Jacó vivo e ainda abençoou Jacó. Então Jacó sabia que quando ele saísse dali, ele seria abençoado. Ele seria um pai de uma grande nação. E quando ele voltasse, ele só iria retribuir, porque ele já tinha convicção no autor de todas das vantagens. O cristão deve muitas vezes rever sua vida passada, relembrar com gratidão os preciosos livramentos que Deus operou em favor dele. Isso é algo que a gente é muito ruim de fazer. Irmãos, a gente só agradece a Deus quando é milagre de câncer, quando é milagre de arrumar um emprego impossível, quando é um milagre de reconectar-se com uma pessoa que você não fala há anos. Mas você sabia que só de você acordar você já tinha que ter agradecido a Deus? Você sabia que só de você ir para a igreja, chegar até lá a igreja sem topar uma bala perdida, sem sofrer um assédio, sem talvez até entrar numa briga, você já deveria agradecer? Você sabia que ao você voltar da igreja e chegar na sua casa, você já deveria agradecer, porque poderia acontecer muitas coisas durante o trajeto? Você sabia que você tem que agradecer pelo alimento que você coloca na mesa? Porque é o Deus que está te dando esta oportunidade. Tem muita gente que não tem o que comer, e você tem, e você não agradece a Deus. Por você ter uma família, você tem que agradecer. Tem gente que não tem uma família e nunca vai ter. Você tem que agradecer porque você tem um colchão para dormir. Coisas simples, mas que fazem toda a diferença. E nós, como cristãos, inclusive adventistas, somos péssimos em agradecer a Deus. Falando por experiência. E é justamente o que Deus está falando aqui para nós. Pessoal, vocês precisam rever seu passado e ver o Deus que está com você hoje. Porque o Roberto de 5 anos atrás é totalmente diferente desse Roberto de hoje. Só que esse Roberto de hoje ele precisa ser daqui 5 anos mais diferente do que é hoje. E a gente precisa depois estar avançando cada ano, cada dia, cada mês, sendo melhor do que você já foi antes. E isso só é possível por gratidão. Entender que eu e você não fazemos nada sozinho. Deus precisa estar mudando a nossa vida. E é dito em Salmo 116, 12: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me feito. O que você vai ser capaz de dar a Deus que tem tudo? O meu pai me fez essa pergunta essa semana. Ele falou: Beto, quando a gente dá alguma coisa para o ser humano, tudo bem, porque o ser humano, né, por mais rico que ele seja, ele sempre vai ter tudo, né? Ele nunca vai ter tudo, ele sempre vai ter alguma coisa que você vai conseguir deixar ele feliz. Mas e Deus? Que Ele é dono de tudo. E a minha resposta para ele foi obediência. É a única coisa que deixa Deus feliz. É quando eu e você fazemos a vontade dele. É a única coisa. Deus, ele é Deus do dono do ouro, da prata. Nós fizemos um Caleb aqui, estamos ainda finalizando. Hoje vai ser o último dia.
Peço até oração para vocês, pois nós vamos ter várias pessoas aqui, mais de 70 crianças participaram todos os dias da escola de férias, 60, 70. Então vai vir esses pais para cá hoje, no fechamento. A gente vai ter o contato com os pais dessa criança, para a gente montar um clube dos bravadores e aventureiros da verdade presente. E, além disso, teve mais de 50 casas para dar estudo bíblico. Dentro dessas casas tem gente que tem 2 ou 3 pessoas. A gente tem uma baita de uma tarefa agora para ser realizada aqui. E a gente vai precisar de oração e estamos precisando de recursos. Mas Deus é o dono do ouro e da prata. A gente fez esse Caleb aqui sabendo que Deus é o dono do ouro e da prata. A gente só está colocando-se nas mãos de Deus. E graças a Deus, Deus honrou a nossa força de vontade. Porque a gente só tem a força, a vontade vem dele. E aqui, nós só temos a vontade, a força vem dele, né? E aqui diz que, ele diz o quê? Certamente te darei o dízimo de tudo. Deveremos nós, que desfrutamos a plena luz e os privilégios do Evangelho, estar contentes ao dar menos a Deus do que foi dado por aqueles que viveram a dispensação anterior, menos favorecida? Ao contrário, sendo que as bênçãos que fruímos são maiores, não se achamos nós obrigados a aumentadas de modo correspondente? Que pequeno preço! Como é vão o esforço de medir as regras matemáticas, o tempo, o dinheiro, o amor, em face de um amor e sacrifício imensurável? Dízimo para Cristo, ó mesquinha esmola, vergonhosa recompensa daquilo que tanto custou. Da cruz do Calvário, Cristo pede uma consagração sem reserva. Tudo que temos, tudo que somos, deve ser dedicado a Deus. As pessoas acham que dízimo é só dinheiro. Mas você sabia que tem que dar o dízimo do tempo? Se você tem 24 horas, 2 horas e 40 você tem que estar dedicando a Deus. Ou no estudo da palavra, ou dando estudo bíblico, alguma coisa relacionada a Deus, meus queridos. 2 horas e 40. Eu já cheguei a estudar em 2020 8 horas por dia, porque eu me senti 17 anos perdido dentro da igreja e eu quis recuperar tudo em um ano. Aprendi muita coisa nesse ano, mas eu negligenciei muitas também, inclusive a família, para tentar estudar o máximo possível. E não é isso que Deus quer também. Nós precisamos ter um equilíbrio, porém, no mínimo 2 horas e 40 por dia, você precisa estar conectado totalmente a Deus, ou dando estudos bíblicos, ou na igreja, ou fazendo o seu devocional. Hoje as pessoas, a média do mundo, a média dos Estados Unidos é 15 minutos de Bíblia. Acreditam nisso? 4 horas de lazer, 6 a 7 trabalhando, 8 dormindo, 15 minutos de Bíblia. Você acha que com 15 minutos de Bíblia a gente vai se preparar para derrotar Satanás? É impossível. Então, meus queridos, 2 horas e 40 para Deus não é nada. Passa sim. Se você fizer 3 orações ali de 10, 15 minutos, você já quase completou 1 hora. Aí você estuda mais 1 hora aí, dá um estudo bíblico, já bateu. Então, meus queridos, a gente precisa de fato colocar a mão na consciência. Além do tempo, né? O dinheiro e o amor. Amar as pessoas, nós devemos fazer isso 24 horas por dia. E é algo difícil. Eu conheço, todo mundo sabe que é algo difícil, porque amar quem a gente ama é tranquilo. O problema é amar o inimigo, né? Então, de fato, nós precisamos aprender muito ainda com essa questão do dízimo. O dízimo não é só o dinheiro. Nós temos muitas coisas que Deus vai cobrar da gente. Inclusive, a gente vai chegar lá nos parábolas de Jesus, na parábola dos talentos, a gente vai aprender sobre tudo que Deus vai cobrar de nós no dia do juízo. Ok? Ainda vai demorar ainda, porque o Parábola de Jesus é depois ainda do Desejado de Todas as Nações, que é meu livro preferido. Vai falar muito sobre Jesus no Desejado de Todas as Nações. Então, e antes do Desejado, depois desse livro, a gente vai para o Profetas e Reis. Então, meus queridos, dízimo. Dízimo é bíblico. 10% é de Deus e ponto final. Só que a gente não pode ficar com essa questão de, eu tenho que devolver. Deus não quer que você fique toda hora, eu tenho que devolver. Eu tenho que fazer. Eu tenho que guardar o sábado. Eu tenho. Não. Você faz disso um fardo fazendo isso. Tem que ser por amor. Porque tudo que Deus me deu, 10% é nada. É pouco. Porém, é uma luta, porque cada um tem sua luta. O rico,
É tranquilo para deveria ser tranquilo para devolver o dízimo, porque ele não vai fazer falta nunca para ele o dízimo, ele sempre tem dinheiro. Agora os mais pobres, como eu, já fica uma luta maior. Porém, eu acho, assim, incrível que as pessoas mais ricas são as que mais têm problema para devolver dízimo. Por quê? Porque o amor ao dinheiro. O dízimo é para tirar o nosso amor ao dinheiro. Deus não precisa dos seus 10% nem do meu, mas eu preciso devolver para matar o meu eu. Deus é tão bom que ele colocou todos os mecanismos possíveis para tirar o nosso eu da jogada. E o dízimo, meus queridos, muitas pessoas, né, vou abrir a mente de vocês, tem um livro chamado Despertando a Consciência, vocês procurem para ler. Lá mostra a questão de que o dízimo, ele não necessariamente precisa ser só entregue na igreja. O que você tem que fazer com o dízimo? Qual que é o princípio do dízimo? Avançar o evangelho. Então, ou você entrega na igreja para que a igreja faça a obra dela e consiga comprar livros, fazer evangelismo e assim por diante, porque o dízimo da igreja é usado para isso, ok? Para pagar pastor, comprar livros e fazer evangelismos. E a oferta é usada para pagar contas e etc, ok? Então, tem funções diferentes. Dízimo é dízimo, oferta é oferta. E ambos têm duas coisas diferentes a ser realizadas. O dízimo, avançar o evangelho. A oferta, ajudar o necessitado. Tábua da lei de Deus, tábua da lei do próximo. Dízimo, Deus, oferta, próximo. Então, uma coisa que você não pode fazer com dízimo é ajudar os outros. O dízimo é para avançar a obra. Então, vamos supor aqui que vocês queiram, não estão querendo devolver na igreja. Vou dar um exemplo. Pegue essa quantidade, devolva em um ministério que está fazendo a obra de evangelismo, ou compre livros e distribua. Mas não deixe o amor ao dinheiro, porque o que vai te fazer 90% dessa humanidade se perder é o amor ao dinheiro, ok? Então, estou dando uma dica aqui. Depois leia um livro, Despertando a Consciência, ele vai ajudar você a entender a função do dízimo e aonde entregá-lo, tá bom? Aqui diz que quão diferente foi a chegada do mensageiro a Abraão quase 100 anos antes. O servo chegara com um séquito de ajudantes viajantes em camelo. Então, aqui é um contraponto entre o servo de Abraão e agora Jacó chegando. O servo de Abraão chegou com a comitiva toda. Chegou com camelo, chegou com gente, chegou com ouro, chegou com prata, chegou com tudo. E agora vem Jacó, sem camelo, sem prata, sem ouro, andando a pé, sem nada. É o contraponto que está acontecendo aqui. E acho incrível que a resposta é a mesma, ou seja, Eleazar, com tudo, recebeu a resposta, a Rebeca apareceu na frente dele. Jacó, sem nada, apareceu Raquel lá na frente dele. Ou seja, Deus não vê se você tem dinheiro ou se você não tem. Se você é fiel, a resposta da oração vem. Então, até combinou. E ali ele acabou conhecendo justamente a amada dele, né? Quem queria amar por toda a vida dele. E ali é dito que nos tempos primitivos, né, o noivo, ele tinha que pagar um dote. O dote não era para o pai, né, inclusive o dote era devolvido à filha após o casamento. Labão, ele era tão sem vergonha com questão de grana, que ele queria tudo para ele, né? Então ele roubou as próprias filhas, porque Jacó, ele trabalhou 7 anos para ser enganado, acabou pegando Lia, né, como esposa, e depois ele trabalhou mais 7 para Raquel. Ou seja, era para ser devolvido esse dote de 7 anos trabalhados para elas, para voltasse para Jacó. Era só um exemplo, porque o dote, para comprovar que aquela pessoa tinha como manter a filha. Só que o Labão não estava nem aí para as filhas dele. Ele só queria saber de grana. Tá bom? Esse é um problema de pessoas que
não conseguem devolver o dízimo. Geralmente elas vão ficar presas em grana, tá bem? E aí ele acabou chegando ali para Labão, contando tudo o que aconteceu e trabalhou esses 14 anos. Depois disso, ele trabalhou mais 6 para conseguir o seu próprio recurso, porque Labão ele não devolveu o dote, ele ficou com ele. Assim, Jacó teve que começar a trabalhar. E Deus honrou ele, né? Deus ele fez com que uma hora Labão falava para ele que ia ser as cabras feinhas dele, depois invertia, e depois inverteu. 10 vezes a Bíblia conta que foi toda hora Labão invertia. E Deus sempre honrando Jacó, sempre honrando, sempre honrando. Então Jacó saiu de lá milionário. Jacó saiu de lá milionário. E aqui é dito que, se o caráter do pretendente houvesse sido provado antes do casamento, conforme o antigo costume, poder-se-ia ter evitado grande infelicidade. O que esse texto aqui está querendo dizer? Muitas pessoas esperam casar para saber se vai dar certo. Não, é por isso que existe o namoro e o noivado. Então você precisa, hoje em dia, você precisa conhecer melhor. Uma coisa que é dita até por Ellen White, eu ouvia muita gente falando isso, né? Minha mãe falava, muita gente, ó, primeiro ver como ele trata ou ela trata pai e mãe, porque é a mesma forma que ele vai te tratar. E isso tá no Lar Adventista. Tá escrito por próprio Deus através da sua serva. Então, isso é algo fundamental, meus queridos. E a gente já viu isso, e o casamento de Isaac, o quão importante é o casamento. Então, realmente é algo necessário que não está sendo feito hoje. Hoje o pessoal casa, se separa, e se deu certo, deu. Se não deu, vida que segue, já vai pro próximo, já casa de novo. Tem gente casando 4, 5, 6, 8, 10 vezes. E Deus tenha misericórdia de nós. Assim, aqui vai falar sobre a questão do egoísmo de Labão, que ele acaba substituindo Raquel por Leia, né, por Leia ou Lia, tá bom? E aí, durante 20 anos, Jacó permaneceu na Mesopotâmia, trabalhando a serviço de Labão. Até que chegou uma hora que Deus falou: Jacó, bom, chega. Você já aprendeu muita coisa. Você já foi muito enganado. Bora. Dá o pé aí de Labão e vamos começar agora a colocar em prática o plano. O plano de te fazer uma grande nação. Então, ele sai dali e aqui diz que Jacó, ele era um pastor, um chefe de pastor. E essa é uma das melhores lições que nós vamos aprender e vamos encerrar com ela. Jacó, ele cuidava do rebanho. Jacó, ele tratava bem de todas as ovelhas. Ele cuidava das ovelhas. Ele guiava as ovelhas. Porém, ele deixava mini pastores. Porque se ele cuidasse de tudo, como era muita coisa, ele não ia dar conta. Então, o que ele fez? Ele era o chefe pastor e colocou pastores menores em cada região para eles cuidarem das ovelhas mais facilmente. Só que tudo que desse errado caía na conta do Jacó. Então, se desse alguma coisa errada, se uma ovelha morresse, a culpa era de Jacó, não era do pastor lá, não. E acho que é interessante isso, porque é exatamente a lição que aqui Deus quer nos passar. Aqui vai ter alguns textos falando sobre, ó, eu livrei minhas ovelhas para que não sirvam mais a rapina, Ezequiel. Aí diz aqui, ó, que de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele porque conhecem a voz dos estranhos. João 10:5, falando sobre a ovelha. Cristo diz, o bom pastor dá vida pelas ovelhas, falando dele mesmo. Ele é o bom pastor. Cristo, o pastor-chefe, confiou o cuidado do seu rebanho aos seus ministros, pastores ajudantes. Então, todos os pastores hoje, adventistas do sétimo dia, seja lá de que religião for, eles são pastores ajudantes. O pastor principal é Cristo. Se der alguma coisa errada, é a mesma coisa que Cristo estivesse, é, ele que está assumindo a bronca. Então, meus queridos, isso aqui é um apelo para pessoas que têm algum ministério, não só pastores. Mas se você tem um ministério e faz alguma coisa errada, você está lastrando outras pessoas a fazerem também. Só que o problema é que o nome de Deus que é manchado. Então eu falo que eu sou adventista,
mas eu vivo como se não fosse, eu estou quebrando inclusive o terceiro mandamento: não tomarás o nome do teu Deus em vão. Por quê? Porque eu estou falando que eu sou cristão e estou fazendo algo que não é de cristão. Deus acaba sofrendo, porque a pessoa vai falar: "Ó, cristão igual o Roberto? Eu prefiro não ser não. Esse Deus do Roberto aí, eu prefiro não acreditar nele não, porque olha isso, o Roberto só faz coisa errada, então eu desonro o nome de Deus". É exatamente o que o texto está querendo dizer aqui para nós. E aqui diz que ordenou-lhes que tenham o mesmo interesse que ele manifestou. Ou seja, os pastores hoje deveriam ter o mesmo interesse de Cristo: salvar os infiéis, os fracos e reanimar as desfalecidas e defender dos lobos devoradores. Infelizmente não é isso que nós estamos vendo. Hoje nós estamos vendo pastores passando a mão na cabeça das ovelhas erradas, deixando o circo pegar fogo, e às vezes eles nem estão a fim de morrer pelos seus liderados. E aqui diz que para salvar suas ovelhas, Cristo depôs a própria vida. E aqui diz que, opa, ai, saiu. Cristo depôs a própria vida. Está acabando já. Cadê? Que é: Cristo depôs a própria vida. Não tem interesse verdadeiro no rebanho. Trabalha meramente por amor ao ganho e apenas cuida de si. Preocupa-se com o próprio proveito em vez do interesse do seu cargo. Em tempo de risco ou perigo, fugirá, deixará o rebanho. Isso é o que está acontecendo hoje. Tem os livros do Testemunhos para a Igreja, que eu estou lendo. Eu estou no quarto. E ele fala muito sobre pastores. Tem capítulos inteiros falando só sobre pastores, da importância que o pastor tem, do que para ser pastor, se você tiver na sua cabeça que o dinheiro é mais por benefício da grana do que salvar pessoas, não seja. É dito isso lá. É melhor você não ser pastor. Porque o pastor ele tem que ter a convicção de que ele vai deixar tudo para fazer obra integral a Deus. Se o pastor não tem essa vocação, então não é para ser. É dito isso. É muitas vezes vários pastores tomando puxão de orelha lá. Eu queria muito que os nossos pastores lessem esses capítulos para mudar essas concepções, né? Infelizmente não é feito. A Igreja de Cristo foi comprada com seu sangue. Cada pastor deve compenetrar-se de que as ovelhas sob seu cuidado custarão um sacrifício infinito. Deve considerar a cada uma delas como tendo um valor inapreciável e ser incansável em seu esforço para conservá-las em estado salutar e próspero. O pastor que estiver embebido do Espírito de Cristo imitará seu exemplo abnegado, trabalhando constantemente para o bem-estar do rebanho, e este prosperará sob o seu cuidado. Glória a Deus por isso. Assim receberemos o rico galardão. Quando Jacó tornou-se cansado ao serviço de Labão, propôs voltar para Canaã. Então, Deus ali falou para ele: ó, chega, vamos embora. Então ele pegou todos os rebanhos, aproveitou um momento ali que Labão não estava e ó, fugiu. Depois Labão acabou alcançando ele, depois de alguns dias. E Deus mandou um sonho a Labão para não tocar em Jacó. Deus protege a cada um de nós, porque Ele é o nosso pastor fiel. Se tem algum pastor que você pode confiar 100% é Deus, é Cristo. Os outros a gente precisa, infelizmente, também ficar com o pé atrás, porque são ser humano como eu e você. Porém, os frutos nos farão conhecer quem cada um é. Então Labão ali, ele acaba fazendo um pacto com Jacó, e aqui é dito que Jacó, ele teria fugido antes de Labão, porém, ele tinha que estar fugido de Esaú. Então Jacó ficou numa sinuca de bico. Se fica, Labão pega, come o couro dele. Se vai, Esaú pega ele. Então ele ficou com medo, com receio de fazer. O que ele faz? Então Deus deu para ele: vai, meu filho, vai, chegou a hora de a gente cumprir a profecia. E aqui é dito, depois vocês sabem bem, e eu gostaria de ler só o último parágrafo.
Para confirmar o tratado, os dois partiram realizando um banquete. A noite foi passada em comunhão agradável e ao romper da aurora, Labão e seu grupo partiram. Com esta separação cessou todo o traço de conexão entre os filhos de Abraão e os moradores da Mesopotâmia. Após isso acontecer, Jacó nunca mais precisou voltar à Mesopotâmia. Meus queridos, aqui a gente viu várias lições, espero que vocês tenham gostado das lições de hoje. Porém, a principal lição que eu quero deixar aqui para vocês é: nós muito provavelmente vamos cair. Irmãos, tenham fé em Cristo que ele vai te levantar. Jacó, ele ficou amargurado, achando que Deus estava nem aí mais para ele, porque ele cometeu um pecado grave para conseguir algo que Deus já havia dito que era dele. E nós vamos passar por coisas na vida que vão nos abalar. Porém, Satanás, ele é derrotado. Então, todo dia que você levantar, você tem que dizer a Deus, na sua mente que seja: Satanás é derrotado. Me envie o seu espírito para me manter reto hoje. E a cada dia fazendo isso, a gente vai cada dia estar prosperando para a honra e glória do nosso Deus, não por nós. Porque a gente não tem que fazer as obras de Deus, as coisas de Deus por causa do eu, mas é porque Deus está pedindo que façamos. Que nós possamos ser esses pastores ajudantes. Tudo bem, você não é pastor, eu não sou pastor, e também não tem problema não ser. Porém, Deus pede que pessoas fiéis ajudem outras a seguir o caminho. Vocês estão aprendendo algo único. Se 10% da igreja fez esse ano bíblico, é muito. Tá? Com certeza. Porque senão a gente não estaria com tantos problemas dentro da igreja, se tivessem todos feito esse ano bíblico. Então vocês estão aprendendo algo único e vocês precisam saber usar esse único que vocês estão aprendendo durante esse ano para passar aos outros de uma forma leve. Não adianta vocês chegando chutando o balde. Isso só vai trazer coisas piores. As pessoas já não gostam de Ellen White, vão gostar ainda menos. Então a gente precisa ter tato. Eu espero que cada um de nós aqui possamos ter este tato, ajudar as pessoas a entender cada passo que vocês estão aprendendo aqui. E compartilhe os vídeos. Tem um vídeo de 1 hora que a gente está fazendo, tem os meus vídeos de 10 a 15 minutos, lá do canal Caráter Cristão. Compartilhe, porque um pouquinho que chegar em cada um pode se tornar muito, porque eles vão querer ter interesse por estudar a palavra. Tá bom? Que Deus abençoe este sábado rico para cada um de vocês e que nós possamos ser como Jacó, obedientes, porque Jacó vai começar a ter uma mudança de vida a partir dessa experiência de voltar. E amanhã a gente vai ver um novo Jacó. A partir de amanhã vai ser um novo Jacó, um Jacó. Parece que Jacó ele mudou da água para o vinho. É o que nós vamos ver amanhã, a partir do momento que ele se sentir totalmente perdoado. Porque Jacó aqui, ele se sente perdoado, mas não completa. Então ele vai ter que ter uma luta com Deus. E muitas vezes nós vamos ter que ter essa luta também. Então nós vamos aprender amanhã sobre como lutar com Deus e sair vitorioso. Tá bem? Vamos fazer uma oração neste momento? Oremos. Grandioso eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, estamos aqui na Tua presença, agradecidos ao Senhor por cada bênção que o Senhor vem proporcionando para cada um de nós. Acabamos de ver que precisamos ser mais gratos ao Senhor. Agradecidos pelo alimento, muitas vezes por ter um chuveiro para tomar um banho, por estar deitado numa cama gostosinha, com cobertas e travesseiros. Tem pessoas que estão embaixo da ponte, Senhor. Pai querido, nos faça ser mais gratos ao Senhor. Por ter o nosso dinheirinho para pagar a conta, por sair e vir e não acontecer nada de mal, por acordar às 5 da manhã para estudar a Tua palavra, Senhor. Nos ajude a agradecer, ser gratos a todo momento. A Bíblia diz: em tudo dai graças. Nas coisas ruins, nas coisas boas, tudo, é tudo. Nos ajude, Senhor, pois somos miseráveis. Somos pessoas que não aprendemos a fazer a Tua vontade.
mas queremos que o Senhor esteja conosco, nos ajudando a conseguir guardar os mandamentos que só o Senhor consegue através de nós. Pai querido, neste momento, neste sábado especial, eu quero orar por cada uma das pessoas que nós aqui do Caleb vamos nos aproximar. É o último contato do Caleb, mas depois vai ter o pós-Caleb, que é onde a igreja aqui de Bueno Brandão vai ter que trabalhar. E eu já peço que o Senhor esteja ajudando essas pessoas a entenderem que nós somos poucos e precisamos fazer uma obra gigante aqui nessa cidade. Porém, Deus capacitou Gideão e 300, pode capacitar a nós aqui também. Fique com todas as pessoas aqui que de alguma forma estão participando desse estudo. Que eles possam estar sendo luz na igreja deles de uma forma correta. Que Deus possa estar sendo visto em cada uma dessas pessoas, pois eles estão aprendendo como devemos agir. Perdoe nossos pecados, fique com nossas famílias, com nossos amigos e nos ajude a fazer a tua vontade. Este é o meu desejo, no doce nome de Jesus. Amém. Bom, meus queridos, muito obrigado pela presença aqui. Que Deus abençoe vocês. Um ótimo sábado. E a Gildete pediu para eu agradecer vocês, porque ela não vai poder falar, porque ela está no local onde não pode falar, ela está por aí. Porém, amanhã nós estaremos aqui novamente para entender como essa mudança de Jacó aconteceu. Já digo para vocês, parece que Jacó fez o ano bíblico a série Conflito dos Séculos, hein? Porque, como eu disse para vocês, quem faz esse ano bíblico, a vida muda radicalmente. Então, espero que vocês estejam aqui conosco amanhã também, tá bom? Um ótimo sábado, que Deus abençoe. Até mais. Tchau, tchau.